Se você está em casa, precisa de uma peça fácil de fazer, econômica e fácil de vender, é isso que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. Cachecol feito só com a máquina, que não enrola, parece até promessa de político, não é? Só que eu tô aqui para te mostrar que nessa promessa dá para confiar. Eu trouxe aqui para você hoje o cachecol Coringa. Eu chamo de Coringa porque é um cachecol, como eu disse, fácil de fazer, fácil de vender e extremamente econômico. Nesse cachecol vai muito pouco fio, cerca de 150 gramas de fio, e você pode ter uma boa margem de lucro para vender esse produto. Como eu disse, ele é feito só com a máquina, com um ponto especial que não enrola. Depois de vaporizado ele vai ficar assim, e tem a possibilidade de ser feito com franja ou sem franja. O importante é que eu hoje vou ensinar para você desde o zero, ou seja, desde fazer a amostra até calcular a largura e a altura do seu cachecol. Então presta atenção nesse vídeo porque eu tenho certeza que nessa promessa você não vai se arrepender de ter confiado. O conceito de amostra no tricô à máquina é extremamente importante. É com base nele que são feitas todas as receitas que você encontra por aí. O mais importante é que eu hoje vou começar a introduzir esse conceito de amostra e também o conceito de fazer os esquemas. O que é isso? É fazer a sua própria receita. Eu vou começar com uma peça simples, que é um cachecol, mas isso dá para evoluir para uma blusa, fazer cálculos de cava, de ombro. Isso é uma série que eu pretendo fazer aqui no canal, mas para isso eu preciso que você esteja inscrito no canal, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais e principalmente ative o sininho para você receber todas as notificações do meu canal. Aqui eu tenho uma amostra, e é esse conceito que eu vou introduzir. A partir de hoje, você vai ver esse pedacinho de pano aqui com outros olhos. A partir desse pedacinho de pano, eu consigo confeccionar qualquer medida de tricô. É claro, limitado ao número de agulhas da máquina, mas em carreiras, aí a gente pode ficar fazendo carreiras para sempre, né? O importante da amostra é que ela seja sempre feita com o mesmo tipo de ponto, a mesma regulagem de ponto, a regulagem do tensor, que eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é, e também o mesmo fio. Se eu estiver usando um fio azul e eu for mudar para um fio preto, pode ser que mude o tamanho da minha peça. E isso eu explico com profundidade no vídeo sobre fios aqui que eu vou deixar no card. Então a amostra, o conceito já está apresentado e agora eu vou focar na máquina para que você veja como é que tece a amostra e logo em seguida eu vou mostrar como é que vaporiza a amostra com o ferro de passar a vapor. Como eu disse agora há pouco, eu vou introduzir as amostras nos meus vídeos e aí eu também estou fazendo mais no detalhe para mostrar a seleção de agulhas. Aqui eu já fiz a montagem dos pontos e teci algumas carreiras. Para selecionar os pontos, a gente vai ter que transportar de uma agulha para outra a cada 3 agulhas e deixar essa agulha vazia e colocar ela na posição fora de trabalho. Para fazer isso, para selecionar as agulhas, eu tenho esse transportador que ele é programável, vamos dizer assim, então dá para trabalhar ele com 7 agulhas, com 4 agulhas, com 3 e assim por diante e também intercalar. É só soltar o parafusinho aqui, subir e descer os transportadores para fazer o trabalho com eles. Então eu vou descer 3, que eu fico com 3 agulhas no meio, não dá para repetir, então eu consigo fazer aí 2 transportes de agulha numa única vez. Aqui eu vou começar pelo primeiro ponto, porque eu tenho 60 pontos, ele não é múltiplo de 4 mais 3, então acaba perdendo uma agulha, mas isso não faz diferença na hora de fazer a amostra, porque tem agulha falhada, faz o cálculo sobre 60 pontos e vai dar tudo certo. Então ficam 3 agulhas em trabalho, uma fora, 3 em trabalho, uma fora, e isso até o final. Então o último ponto eu vou pegar com o transportador, ele tem um lado de agulha de uma só, né? Aí a gente consegue colocar aqui. Confiro se as agulhas estão fora de trabalho. E aí eu vou tecer mais algumas carreiras em ponto meio. Então aqui já dá para ver que a gente tem 3 agulhas em trabalho, uma fora, 3 em trabalho e uma fora. Isso em toda a extensão da amostra. Agora que eu já troquei o fio e coloquei o fio do trabalho, eu vou colocar a máquina na regulagem 6, que já está na verdade, e vou tecer a primeira carreira com o botão de mudança na posição KC. Ou seja, a máquina já vai começar a fazer o trabalho com cartela. Ela seleciona as agulhas. Eu vou fazer a amostra com o motor, porque eu vou utilizar o motor para tecer os meus cachecóis. Então eu vou programar aqui 59 carreiras, que é o que está faltando. Confiro se está tudo certo, botão de mudança, botão do tuque e a trava de cartela. Então a partir de agora 59 carreiras, que é o que está faltando. Aqui eu já tenho formação de ponto. Então eu já estou fazendo o ponto do cachecol. Vai começar a aparecer
Inclusive eu fiz esse layout diferente aqui, que eu já tinha falado no último vídeo, justamente para facilitar isso, porque eu tenho mais espaço aqui atrás da máquina para colocar a câmera. Antes eu não tinha. Então fica mais fácil para você conseguir visualizar aí a máquina fazendo o ponto também. Aqui a máquina já terminou de fazer as 60 carreiras da amostra. Eu vou cortar o fio do trabalho, vou desativar os botões TUC, colocar o botão de mudança em NL para TC.6 e eu vou travar a cartela. Com o fio de separação agora eu vou colocar no carro da máquina e eu vou tecer algumas carreiras em ponto meia com a separação porque eu preciso desse tricô aqui do meio isolado para que eu consiga medir. E aí eu tiro os pesos. Corto o fio de separação e eu vou tirar a amostra da máquina. Essa amostra é importante, assim que ela sai da máquina, você dá uma ajeitada nela, pode dar umas batidinhas nela, pode bater na mão assim, para que o tricô ele entre em concordância consigo mesmo, vamos chamar assim. Essa amostra aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho, ela vai ser vaporizada para que a gente consiga tirar a medida dela exata. É preciso vaporizar? Eu prefiro vaporizar porque fica mais fácil de medir e o tricô fica mais estabilizado, então a precisão para tirar a medida é melhor. Muito bem, o próximo passo então agora é passar a amostra. Isso serve para que a gente consiga desenrolar esse ponto e para deixar a amostra mais estável para fazer a medição que a gente vai fazer na sequência. E o primeiro de tudo que a gente tem que falar é, eu não vou encostar a chapa do ferro diretamente no tricô. Eu vou tentar fazer com que só o vapor do ferro atue sobre o tricô. Então, como essa separação aqui de um fio 100% acrílico, geralmente uma ligeira vaporizada, como eu estou dando agora, e esse ferro produz bastante vapor, ele já faz com que a separação desenrole. Vou mostrar isso nessa parte aqui agora. Vapor e já começa a desenrolar. Mais um pouquinho de vapor. E eu não estou encostando o ferro no tricô, eu estou apenas passando por cima. E aí a separação já desenrolou. Então as partes de cima e de baixo do tricô já estão desenroladas. A gente vai então agora para as laterais da amostra. Lembrando que eu não encosto a chapa do ferro. É só para desenrolar. Vaporizo toda a amostra. Como eu disse, esse ferro faz bastante vapor e isso é muito interessante para quem faz tricô à máquina, quem gosta de fazer os trabalhos vaporizados. E agora a gente já vai tirar a medida e tomar nota da medida dessa amostra. Então eu tenho aqui 11,5 cm de altura por 17 cm de largura. É importante que tenha uma precisão, né? Eu estou medindo 17 cm aqui e aqui 11,5 cm. Aqui nós temos a nossa amostra e ela, como já medimos quando terminamos de passar, tem 17 cm por 11,5 cm. A gente vai deixar ela de ladinho aqui, porque a gente sempre vai utilizar ela como base. E a gente vai começar a montar aquilo que eu chamo de esquema. Então, primeiro de tudo, nossa amostra tem 17 centímetros de largura por 11,5 de altura. Esses são os principais dados da amostra. Outro dado importante que a gente precisa é do cachecol. Nosso cachecol ele vai ter sem franja 1,70 de comprimento por 26 centímetros de largura. Para fazer os cálculos disso, eu vou utilizar sempre a base da amostra como referência numa regra de 3. O que é a base da amostra? 60 pontos por 60 carreiras. A partir daqui, então,
nós precisamos fazer o cálculo da largura do cachecol. Então, para calcular a largura do nosso cachecol, eu vou utilizar uma calculadora. Para conseguir a largura, eu vou multiplicar a largura da peça, que são os 26 centímetros, vezes a base da amostra, que sempre vai ser 60, que é 60 pontos por 60 carreiras. Isso aqui sempre vai ser igual. E vou dar um igual. Eu tenho como resultado 1560. Eu vou dividir esses 1560 por 17, que é os centímetros que eu obtive na largura da amostra. Então aqui eu tenho 17 centímetros de um lado ao outro, e eu divido então para obter o cálculo aí de 91 ponto e uma dízima periódica. Essa dízima periódica a gente vai ignorar. Então eu não preciso dela, eu vou trabalhar com 91. Esse 91, e aqui é importante fazer uma ressalva, que esse tipo de ponto, por ter a agulha falhada, ele causa alguns problemas para algumas pessoas na hora de calcular os pontos. É muito simples, numa amostra como essa, eu fiz 60 pontos de largura e tirei as agulhas. Eu vou fazer o cálculo com base em 60 pontos, sem nenhum problema. Por quê? Na hora de fechar esse cálculo aqui, eu vou considerar a repetição do motivo. Então eu tenho 3 agulhas preenchidas com ponto e uma falha. 3 agulhas com ponto e uma fora. 3 agulhas com ponto e uma fora. Isso me dá um motivo de 4 agulhas, ou seja, tem que ser múltiplo de 4, mais 3, porque eu termino com 3. Quando eu tenho esse resultado, eu vou utilizar só o número 91. De 91 eu vou subtrair 3, e eu sobro aí 88. E eu divido esses 88 por 4, que vai dar 22. Então eu vou ter 22 motivos de 4 agulhas, que na verdade 3 em trabalho e uma fora, e mais 3 que é para fechar a repetição do motivo. Então, se eu somar aqui, se eu multiplicar vezes 4, que foi o que eu fiz ao contrário, vai dar 88, mais 3, 91 pontos. Então, a largura do nosso cachecol será de 91 pontos. Quando a gente fala da altura, o cálculo é um pouquinho mais fácil. Eu tenho 170 centímetros, 1,70 m, né? Vezes 60, dá 10,200, dividido por 11 centímetros e meio. Portanto, eu vou ter, aqui eu ignoro a dízima, 886 carreiras. Com isso anotado, eu já posso fazer a minha receita do cachecol. O cálculo que eu estou fazendo aqui agora é uma regra de 3, é super fácil de fazer, assusta porque parece que vai fazer um monte de cálculo, na verdade, existe muito cálculo para se fazer uma blusa, por exemplo, mas peças geométricas, assim, retangulares, quadradas, fica bem fácil de fazer utilizando esse tipo de cálculo para fazer o seu tricô. Lembrando que nós estamos lidando com um tecido elástico, então podem acontecer variações de medida. Isso é normal de acontecer. É claro que não é uma variação de medida de 10, 15 centímetros, mas eventualmente isso acontece. Dá uma diferençazinha, essa diferença acaba sendo muito menor às vezes que 1 centímetro, mas acontece. Não é tão exato assim do que passar tesoura e cortar com um molde em cima. Uma coisa importante de eu sinalizar para você é que, por exemplo, vamos supor que deu 92 pontos, menos 3, eu vou ter 89 pontos. Aqui, a hora que eu dividir por 4, eu tenho um número que vai ficar sobrando um ponto distribuído nessas 4 partes. Então, ponto 25 acaba sendo um ponto aí que é distribuído nas 4 partes. Um ponto não faz diferença no tricô. Portanto, o que eu faço? Eu trabalho com o número de antes da vírgula, do ponto no caso, então eu vou trabalhar com 22, e eu vou multiplicar esse número por 4 para obter o número de pontos totais. É claro que aqui a gente sabe que vai dar 88, mas se fosse um outro número, desse, por exemplo, 23, né? Ou 23, se fosse antes do ponto aqui, o 23. A gente ia multiplicar por 4 e somar esse valor aos 3 pontos da repetição que a gente já tinha comentado. Então 23 vezes 4 vai dar 92, mais 3, eu tenho então 95 agulhas que eu tenho que colocar para começar esse cachecol. Depois que eu fiz essa parte dessa anotação, eu posso partir para confeccionar de fato a minha receita. E aí eu posso escolher, ou eu faço a receita à mão, ou eu faço no computador, e eu geralmente faço no computador. É importante eu dizer aqui para você que esse cachecol é o cachecol Coringa, então eu coloco o título do cachecol. Se eu tiver uma foto da peça, eu posso colocar aqui nessa receita, também não tem nenhum problema. É até importante que você faça isso, fez uma peça, tira uma foto e coloca para você saber, ter uma referência visual daquilo que você está fazendo na receita. Então, aqui nós temos a máquina que eu utilizei, que é uma Eugene 840, o fio que eu utilizei, que é o HB228 com 2 cabos da cor azul,
a regulagem que eu utilizei na máquina, a regulagem do tensor, e aqui é importante que eu vou sinalizar a você que eu tenho o detalhe aqui do tensor, que é o seguinte, tem uma moedinha dentro, que é essa moedinha de metal aqui, tem um parafuso e tem uma setinha vermelha. Essa setinha vermelha, ela se alinha com esses tracinhos que estão impressos na lateral aqui do botão de tensão. Quanto mais eu chego perto da seta preta do outro lado, eu estou na posição neutra do tensor. Quanto mais eu vou para o lado do número mais apertada fica a tensão. E eu utilizo para fios finos e fios muito finos. Ele vai só até essa última perninha aqui, esse último risquinho. Eu utilizei para esse cachecol o neutro mais 2, então eu estou no neutro, mais 1, mais 2, em direção ao símbolo de mais. É importante dizer também que isso pode variar de máquina para máquina, de tensor para tensor. Assim como varia a regulagem do ponto, varia também a regulagem do tensor. Então você procura uma tensão mais adequada, que segure um pouco o fio, para que ele não fique frouxo e a mola esticadora não dê conta de puxar o fio. Eu também anoto aqui a cartela que eu usei e os dados da amostra. Então eu tenho uma amostra com 17 centímetros de largura, 11 centímetros e meio de altura. E aqui eu escrevo o esquema. O que é o esquema? É a receitinha, é a maneira como eu vou fazer esse cachecol. Então eu vou montar 91 pontos na máquina com fio de separação, eu teço algumas carreiras em ponto meia, transporto os pontos a cada 3, começando por um dos lados, teço mais algumas carreiras em ponto meia com as agulhas já falhadas, paro o carro do lado esquerdo, coloco os pesos, coloco a cartela no painel, coloco os prendedores, alinho na carreira 1, travo a cartela. Eu mudo o botão de mudança para o cassê, mudo a regulagem para o 8, troco o fio de separação pelo fio da peça e teço uma carreira. Mudo de regulagem para o 6, aperto os dois botões TUC, destravo a cartela e teço 886 carreiras. O carro no final vai parar à direita e para finalizar o cachecol eu mudo o botão de mudança para NL, desativo as teclas TUC, mudo para a regulagem 8 e teço uma carreira. Troco o fio de trabalho pelo fio de separação, mudo para a regulagem 6 e teço mais algumas carreiras em ponto meia. Se eu quiser produzir esse cachecol, eu começo daí então, desse ponto em diante, já fazendo o outro cachecol, começando do comecinho aqui da receita. Certo? Então, eu posso fazer esse cachecol em série. E depois disso, eu coloco as franjas, retiro a separação e vaporizo o cachecol. Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, a colocação de franjas e a retirada da separação. Para realizar o corte das franjas sem nenhuma dificuldade, eu utilizo um livro que tem um espaço aqui entre as páginas do livro e o final da capa dura. Para fazer a franja, eu vou abrir o livro mais ou menos no meio, só para colocar o dedo aqui, e eu vou pegar o fio, que nesse caso aqui ele está enrolado em 4. O que isso significa? Eu tenho 4 cabos do fio do trabalho, e aí para cada grupo de franja eu vou precisar de 2 grupinhos de 4 fios. Então eu vou enrolar 1, 2 vezes para um grupo, 4 vezes para 2, 6 para 3. Com as 14 voltas já feitas, eu vou juntar um pouquinho. Lembrando que não precisa apertar muito, senão acaba estragando o livro. Eu venho com uma tesoura bem afiada e corto os fios. Cortei os fios. Eu vou separar a ponta do fio, pegar essa peruquinha, né, vamos chamar assim, e separar de 8 em 8 fios. É fácil porque como eu enrolei de 4 em 4, os grupinhos ficam fáceis de separar. Então aqui ó, eu já tenho um grupinho de 8. Depois eu pego esse grupo aqui com mais um grupinho de 4 e formo mais um grupinho. E assim eu vou separando os grupinhos para fazer a colocação das franjas. E agora a gente vai colocar as franjas nos pontos, finalizando já então o arremate do cachecol. Ou seja, eu não preciso arrematar esse cachecol e nem começar ele com a laçada ou com algum outro método que já arremate no início também, porque eu vou arrematar tanto a primeira quanto a última carreira na colocação de franja. Para isso, eu vou pegar o ponto do meio do grupinho de 3, porque tem sempre grupinhos de 3, pego o ponto do meio, depois eu pego o ponto da direita, depois o ponto da esquerda, eu vou passar todos esses pontos para trás da lingueta, vou pegar o grupinho de franja, alinhar as duas pontas e prender no indicador, e segurar aqui. Vou colocar os fios da franja
no gancho do remalhador, vou puxar os fios da franja por entre os pontos do cachecol, por dentro dos pontos, né? E na sequência eu passo novamente os fios da franja para trás da lingueta, coloco os fios da franja dentro do gancho e passo um por dentro do outro. Aqui eu já tenho colocado uma franja e arrematei 3 pontos do cachecol. Venho aqui novamente, eu pego o ponto do meio, o ponto à direita, o ponto à esquerda, passo para trás da lingueta, pego os fiozinhos da franja, ajusto as pontas, prendo no indicador, dentro do gancho, passei. Mais uma vez então, para fixar, pego o ponto do meio, ponto da direita, ponto da esquerda, pego o fiozinho, os fiozinhos da franja, dentro do gancho, passo por dentro, os fios da franja dentro do gancho agora, fecha a lingueta, passa por dentro. Quando a gente chega no último grupo de 3 pontos, do lado onde está o fio do trabalho, eu vou fazer do mesmo jeito, só que na hora de finalizar um pouquinho diferente. Ponto do meio, direita, esquerda, pego os fiozinhos da franja, coloco no indicador, vou passar a primeira fase, e a segunda fase eu vou incluir o fio do trabalho. Então separo ele aqui do fio da separação, vai ficar um pouquinho mais grossa essa última franja, é normal. Vou colocar todos os fios dentro do gancho, fecho a lingueta e puxo por dentro. Então aqui fica uma ponta maior que depois na hora de finalizar o cachecol a gente corta. Outro ponto importante é o da beirada. Na beirada, geralmente o ponto ele fica escondidinho. Vou mostrar do outro lado. Então eu vou pegar o ponto do meio, da direita, e esse que está escondidinho aqui, ó, para fazer a passagem do fio da franja. Do outro lado, que eu estava fazendo, é praticamente a mesma coisa. E aí o mais interessante desse tipo de franja é que ela realmente arremata as carreiras. Isso é um trabalho, porque colocar a franja é um trabalho muitas vezes que demanda tempo. Então se eu puder tirar um outro trabalho que demanda tempo, que é o arremate de pontos, para fazer a franja, e juntar uma coisa na outra, eu tenho mais produtividade do cachecol. Você consegue produzir mais e aí, consequentemente, vender mais. E pelo que parece, esse ano vai ter um frio bem intenso. Já a gente está vendo pelo outono aí. Então vai ter um frio bem intenso. Vou finalizar aqui a última franja para mostrar como é que tira a separação, que é esse tecido laranja aqui, que está junto do tricô. Finalizado então a colocação de franjas, eu tenho todos os grupos colocados e agora eu vou tirar o fio de separação. Como é que eu faço isso? No último ponto da carreira da separação, você vai puxar o fio com o remalhador. E nisso eu já estou puxando a última carreira. Só que aqui eu prefiro arrebentar o fio. E puxar o fio da ponta até que saia o fio, certo? Eu arrebentei ele do outro lado, então ele sai do tricô. E aí eu tenho aqui a separação que parece que está presa, mas não está. Às vezes acontece isso aqui, tá, gente? Ó, fica laçadinho. Então, ter uma tesourinha por perto é importante para a gente se livrar dessa separação, sem danificar o cachecol, sem arrebentar ponto, sem cortar ponto. E eu tenho o cachecol arrematado e colocado franja. Aqui eu tenho um dos lados do cachecol já terminado. A gente sabe que ele está um pouquinho mais largo do que ele deveria ser. Então eu estou com ele com 27, quase 28 centímetros. Então ele vai dar uma encolhida quando eu for passar e vai dar uma esticada também. Isso acontece com esse tipo de ponto. Então, mais uma vez eu vou lembrar, não é para encostar o ferro no tricô, é apenas para vaporizar e aproveitar da força e do poder do vapor
para que a peça fique estável na mesa. Eu começo sempre passando a ponta do cachecol, eu vou indo para o meio. Como eu disse, esse cachecol ele vai dar uma encolhida, ele vai estreitar um pouquinho e ele vai chegar nos 26 centímetros de largura, que é o que a gente espera aproximadamente dele, porque a gente fez a amostra para obter isso. Então, para passar ele no seu comprimento, a gente vai levando ele para o lado, vai deixando a parte enrolada em cima da mesa e só vaporizando, não precisa encostar a chapa do ferro no tricô. Lembrando que quando eu falo encostar, é carcar o ferro, é deixar ele parado em cima. Aqui o que eu estou fazendo acaba encostando, mas é relar, não é encostar e ficar parado em cima. Eu dou uma reforçada no que eu passei anteriormente. Deixo nas medidas que eu quero. Espero dar uma esfriadinha, solto. E aí, esse daqui é o cachecol, a ponta de uma das pontas do cachecol já passadinhas. E aí é só repetir isso que eu fiz por toda a extensão. Então eu tenho aqui essa parte enrolada. Eu vou vir com a mão e com o ferro vaporizando para desenrolar a beirada. A hora que desenrolou, esfria um pouquinho, eu consigo ajeitar e eu tenho mais um trecho passado, vaporizado e que não vai enrolar. Se eu ver que tem algum pedaço que está enrolando, alguma coisa que está voltando para o lugar, é que não passou o vapor direito, não teve a quantidade de vapor necessário para fazer com que essa parte do tricô fique estável. Aí chegamos aqui às franjas. As franjas, elas são bonitas e irregulares, mas se tiver muito torto não é. Então a gente vai com um pente grosso mesmo de cabelo. A gente vai fazer isso aqui com as franjas. Cuidado para não repuxar, tá? Deixar todas as franjinhas do mesmo tamanho. Alinhadinhas, e a gente vem com a tesoura só aparando as pontinhas mesmo que estão fugindo. E essa pontona aqui do final, que é a ponta da última carreira do cachecol. E eu posso dar uma vaporizada na franja, ela vai dar uma franzidinha, bem de leve. Posso dar uma penteadinha nela para ver se tem mais alguma ponta bem fora do lugar. Eu venho aqui, eu tiro essa pontinha, não precisa tirar tudo. Não é uma coisa que, sim, que é uma exigência de fazer, porque a franja é bonita e regular mesmo. Só não pode ter, como eu disse, pontas que se sobressaiam as outras, como essa daqui estava aqui na ponta. Então, para vaporizar o cachecol é isso, você vai terminar de vaporizar ele todinho. E aí, depois de vaporizado, a gente tem ele pronto para embalar ou para presentear para alguém, para usar, enfim, aquele destino que você quiser dar a essa peça. O nosso cachecol coringa finalizado vai ter cerca de 1,70 m sem as franjas e pouco mais de 1,90 m com as franjas. Você pode optar por colocar ou não as franjas. E aí, ele é uma peça coringa porque, como eu já disse lá no começo, fácil de fazer, econômica e fácil de vender. E nesses momentos de quarentena é justamente isso que a gente está procurando, fazer uma renda extra, e eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar isso com o cachecol coringa. Um detalhe importante é sobre a cartela que eu usei para fazer esse cachecol. Ela é nada mais nada menos que a cartela 1 dobrada. Então você também pode usar a cartela 1 no dobrado se você tiver uma Eugene 840, ou se não, se você não tiver, você usa a cartela de número 2. Esse número 2 ele varia de conjunto para conjunto de máquina, não significa que a sua número 2 vai ser exatamente isso. Mas é só procurar uma cartela que tenha perfuração um sim, um não, e que repete isso na próxima carreira e inverte por 2 carreiras, inverte de novo a cada 2 carreiras. Ou se não, usar a cartela 1 no dobrado. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nesse card aqui, que é o vídeo sobre os 7 pontos que sua máquina pode realizar automaticamente. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço muito a sua audiência, agradeço também a sua inscrição. Se você não for inscrito, já sabe, né? É só fazer a inscrição, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, curte o vídeo, isso é muito importante. E também, muito importante, assistir o vídeo até o final, porque daí eu chego cada vez mais rápido naquela meta e a recompensa financeira vem e eu vou ficar muito feliz de fazer os vídeos para você. Até a próxima!